O Rei do Gado foi um sucesso de audiência em 1996 e sua recente reprise pela TV Globo projetou a cidade de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, para todo o país. A novela, escrita por Benedito Rui Barbosa, conta a história de um romance entre um pecuarista e uma boia fria, cujos personagens são descendentes de famílias italianas rivais. A produção escolheu vários locais icônicos da cidade como cenários para a trama, incluindo uma choperia, uma rodoviária, uma fazenda construída pelos ingleses no início do século XX e um edifício residencial. E agora vamos conhecer esses locais da cidade de Ribeirão Preto. O primeiro local é a choperia, o Quarteirão Paulista. Na cena, Bruno Mezenga senta-se com o motorista para desabafar sobre os problemas do casamento com a mulher, enquanto tomam o famoso chopp da choperia Pinguim, localizada no centro da cidade, perto do Teatro Pedro II, que faz parte do conjunto arquitetônico conhecido como Quarteirão Paulista. Ao fundo, é possível ver imagens do calçadão enquanto Mezenga caminha em direção ao seu carro. A choperia Pinguim ainda mantém suas características originais, assim como os prédios ao redor, e já era um ponto turístico antes das gravações, devido à sua história e lenda local do chopeduto, uma suposta tubulação que teria levado cerveja direto da fábrica para o bar, mas nunca se confirmou. Outro local, foi a rodoviária. Em 1996, a novela Global destacou a rodoviária de Ribeirão Preto como um dos locais mais emblemáticos da cidade, quando a dupla de músicos Pirilampo e Saracura, interpretados por Almir Sater e Sérgio Reis, desembarcavam no terminal em busca de alguns trocados para se manterem na cidade e tocavam suas modas de viola. A rodoviária ainda está no mesmo local, mas sofreu mudanças na sua fachada e na região da Avenida Jerônimo Gonçalves, que ganhou novos terminais de transporte urbano nos últimos anos, como a administração diferente da época. Outro local é o Mirante do Bosque. O Mirante, o Coronel Alfredo Condeixa Filho, localizado nos fundos do Jardim Japonês do Bosque Municipal Fábio Barreto, foi utilizado para a gravação de uma cena da novela, com o personagem Marcos Mezenga, interpretado por Fábio Assunção. Na cena, ele aparece com um grupo de amigos em motocicleta e se equilibrando sobre a mureta do mirante de 45 metros de altura. Enquanto mostrava os prédios do centro da cidade, atualmente o mirante, com capacidade para 180 pessoas, está fechado e não está aberto para visitação devido à remoção de uma árvore de grande porte com risco de queda. Outro local foi o Motel Famosos. Na novela, o motel localizado às margens da rodovia Anhangueras, SP-330, foi usado como cenário para os encontros amorosos da personagem Leia e Ralph. A suíte Amsterdã, uma das mais caras entre as 37 existentes no motel na época, foi utilizada nas gravações. O encarregado de manutenção do Motel Savana, Nivaldo Pedersoli, que ainda trabalha no local, descreveu que a suíte possuía hidromassagem, uma cama redonda, teto removível e vários espelhos. Devido a uma ampla reforma há 3 anos, o quarto ainda leva o mesmo nome, mas não tem as características originais. As filmagens ocorreram durante 2 dias e foram fechadas para a equipe de produção. A aparição do motel na novela despertou a curiosidade do público e ampliou a procura pela suíte, de acordo com Pedersoli. Outro local foi a fazenda em Taquaritinga. A casa de Bruno Mezenga, personagem principal da novela, é na verdade a sede da fazenda Contendas, localizada na zona rural de Taquaritinga, São Paulo, a cerca de 85 quilômetros de Ribeirão Preto. Construída pelos ingleses no século XX, o imóvel já hospedou o presidente Washington Luiz e os governadores Ademar Pereira de Barros e Jânio Quadros. Atualmente pertence ao ex-prefeito Sérgio Salvani e só a fachada foi exibida nas cenas da novela.
Com 2.000 metros quadrados de construção, incluindo 5 salas e 8 suítes, o imóvel é de uso exclusivamente privado e não está aberto à visitação. A novela também abordou o tema da reforma agrária e, para retratar o dia a dia de um acampamento de trabalhadores sem terra, a produção escolheu uma área rural às margens da rodovia Joaquim Ferreira, entre Cajuru e Altinópolis. A gravação com atores como Jackson Antunes no papel do líder dos Sem Terras demandou dias de trabalho que envolveu cerca de 150 profissionais da emissora, incluindo a abertura de um poço d'água e 200 figurantes convidados. Outro local foi o edifício no centro, o edifício Monte Castelo, localizado no centro de Ribeirão Preto e com sua fachada imponente, formato arredondado nas extremidades e sacadas atraentes, despertou o interesse dos produtores da novela e foi usada como a residência do senador Roberto Caxias, causando alguma mudança na rotina das cerca de 80 moradores da época. O condomínio, entregue aos proprietários nos anos de 1980, tem 17 andares e fica na esquina das ruas Bernardino de Campos e Amador Bueno. Cada apartamento, que ocupa um pavimento inteiro, tem cerca de 400 metros quadrados, incluindo 4 quartos e 3 salas. Uau! Outro local é o antigo hotel, o edifício Umuarama, hoje pertencente a uma rede de hotéis também, foi usado como cenário para a novela. Construído entre 47 e 51, é um dos primeiros prédios da cidade e é considerado um dos cartões postais no centro. Dentro dele, uma escadaria em caracol com vão livre foi usada para a gravação de uma conversa entre Marcos e Lia, sua namorada, na qual a personagem conta ao filho do fazendeiro que está grávida. Atualmente, o edifício Umuarama possui corrimãos sobre a alvenaria, mas ainda preserva praticamente sua estrutura original. Segundo o gerente do hotel Monreale, em Ribeirão Preto, Wendel Jacon, o que mudou foi a readaptação em relação a algumas normas de segurança. Algumas partes da escada foram fechadas, mas ainda é possível ver a originalidade dela, que permaneceu. Na sequência do mesmo capítulo em que foi gravada a cena na escadaria, Marcos pensa sobre a notícia enquanto observa a paisagem do Quarteirão Paulista, da Torre, um local antes usado como mirante, que agora é fechada para visitantes. E chegamos ao fim desse tour pelos locais que foram destaques na novela e que ficam localizados na cidade de Ribeirão Preto. Se gostou do vídeo, já se inscreve no canal para não perder os próximos locais de destaque das novelas, ok? Até o próximo vídeo. Tchau!